Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Olha, eu sabia a importância de não perder aquele ano. A responsabilidade pesava demais em cima dos meus ombros. Eu era a filha mais velha, eu estava com 19 anos. Abaixo de mim, o meu irmão Eduardo, que tinha 13, e a caçulinha Elizabeth, com 11 anos. Alguém poderá estranhar por que eu era tão mais velha do que os meus irmãos. E eu explico. Eu não era filha biológica do meu pai. Quando meu pai se casou com a mamãe, eu já existia, eu tinha 2 aninhos quando eles ficaram juntos. Eu era fruto de uma paixão que a mamãe viveu desde a adolescência dela. Desta paixão resultou uma gravidez e aquele que era o meu pai biológico, ele não ficou com a minha mãe. Ele e a família dele alegavam que ele era muito novo para assumir tal responsabilidade de ser pai. Ele era menor de idade. Tinha 17 anos. A minha mãe era mais velha que ele. A minha mãe tinha 19 e ele tinha 17 quando a mamãe estava pronta para me ganhar. Então a família dele inteira caiu de pau em cima da minha mãe. Acusava a minha mãe de ter seduzido o rapaz. O menor, ele era um menor. Essa mulher o seduziu. E a acusação pegou tanto que alguns da própria família da minha mãe também achavam a mesma coisa. Ela não teve juízo, como é que ela pôde fazer isso com um menino? Ela que é errada. Ela que é a errada. E a minha mãe ficou com essa pecha, errada, errada, errada. Foi por esta razão que, barriguda, a minha mãe deixou a terra natal dela e foi embora para BH, Belo Horizonte. Lá, a mamãe começou trabalhando numa lanchonete. Como sempre, fez bem tudo que ela fez na vida. Minha mãe fez direito, fez bem feito. Inclusive eu. Convencida, né? Convencido. Mas voltamos à narração da carta. Então, como sempre, a mamãe fez tudo muito bem feito. Tudo que ela põe a mão para fazer, ela faz bem feito. A mamãe se tornou uma exímia chapeira. E até no dia que eu nasci, a mamãe trabalhou na lanchonete, trabalhadora extremada. Até nesse dia minha mãe fez lanche. Foi assim que ela impressionou aquele rapaz que trabalhava numa farmácia de manipulação e que tinha um sobrenome francês, Dubois. Dubois. Foi ele, o Dubois, foi ele com o seu carro quem levou a minha mãe para a maternidade no dia que eu nasci. Ele, o Dubois, estava saboreando um lanche que mamãe havia preparado quando ele viu a mamãe se sentando e sendo abanada pela dona da lanchonete. A mamãe estava passando mal, mas sentindo as dores do parto. Foi nessa hora que a bolsa da mamãe se rompeu. Gervásio, ele parou de comer o lanche e correu para ajudá-la. Esse era o nome dele, Gervásio Dubois. O Dubois, o Gervásio, foi ele que parou de comer o lanche e correu para ajudar minha mãe. Foi nessa hora que ele a conduziu até o seu carro e a levou para a maternidade. A minha mãe conta que a primeira roupinha que eu ganhei foi do Gervásio. E, na verdade, eu ganharia dele muito mais, porque o Gervásio Dubois jamais deixou de frequentar a lanchonete onde a mamãe trabalhava. E sempre ele me levava alguma coisinha, algum presente. Na época, ele tinha uma noiva. O Dubois era noivo nessa época.
Ele tinha essa noiva. Então, essa informação é importante. Mais do que isso, o Gervásio, ele tinha até casamento marcado. Mas, da verdade, não se pode fugir. A essas alturas, ele já estava apaixonado pela minha mãe. Ele admirava demais a força de trabalho daquela mulher e principalmente sua honestidade. Foi por estar cada vez mais consciente disso que o Gervásio, primeiro, ele adiou o casamento dele e depois ele resolveu cancelar de vez. Não haveria mais casamento. Simplesmente porque ele não poderia se casar com uma mulher se já àquela altura ele amava outra, que era minha mãe. Ele não podia se casar com aquela mulher. Eu tinha 3 aninhos de idade quando ele assumiu a minha mãe. E 6 meses depois se casaram. Você vê que não foi assim de uma hora para outra, né? Eu tinha já 3 aninhos quando ele assumiu a mamãe e 6 meses depois foi que se casaram. Por isso, eu tenho 6 anos mais do que o meu irmão do meio. Agora, quero voltar ao início da minha história. Então eu sabia a importância de não perder aquele ano. Eu tinha que ser aprovada de qualquer jeito. Eu iria concluir o meu 2º grau, ou seja, depois disso, eu teria que entrar para a faculdade. Eu estava com 19 anos. Eu não podia perder aquele ano de jeito nenhum. Mas por quê? Explico. Aquele ano, em particular, tinha sido um ano muito difícil. A minha mãe caiu em depressão. Ela não suportou a perda do Gervásio Dubois. Ele, que a 12 de janeiro daquele ano, sofreu um infarto fulminante. Sequer teve socorro. Era um homem tão cheio de vida, tão ativo e depois novo. O Dubois tinha 49 anos, muito novo ainda e trabalhador. Jamais ele deixou faltar qualquer coisa dentro de casa. Tínhamos uma vida digna assim de classe média brasileira. Lógico que brasileiro está sempre lutando com a vida, isso é natural, mas não faltava nada. Tanto eu quanto os meus irmãos sempre estudamos em boas escolas. O Gervásio Dubois, ele era um grande provedor. Esse era o lado material, mas o mais importante era o seu lado humano, o seu papel, que ele executava perfeitamente, o papel de pai. Pai extremamente amoroso, nunca fez diferença comigo, de jeito nenhum, tanto que eu o chamava de pai. Jamais eu senti falta de qualquer outro progenitor. Ele era o meu pai. Sua falta era sentida então por todos da família, mas a minha mãe, coitada, ela sucumbiu. A minha mãe caiu e caiu doente, ficou depressiva. Meus irmãos, ainda muito novos, eu me sentia responsável por eles. Então aquele ano, particularmente, havia sido um ano muito difícil. E eu me desdobrei. Cuidei da minha mãe e graças a tê-la levado a um bom psiquiatra, os remédios que ela tomou, realmente tudo isso ajudou bastante. Tanto que era mês de abril, pela primeira vez na minha vida, eu saí para trabalhar. Com 19 anos. Eu nunca havia trabalhado na minha vida. Vocês imaginam que o Gervásio Dubois foi bom pra gente. Eu com 19 anos não tinha saído para trabalhar. Então naquele mês de abril daquele ano, pela primeira vez na minha vida, eu saí para trabalhar. Arrumei um emprego numa loja de shopping. Como eu estudava pela manhã, eu entrava na loja às 2 da tarde e eu ia até às 10 horas da noite. Fazia meu turno, né? De 8 horas de trabalho. De 14 até às 22. Meu salário, agora com a falta do Gervásio, se fazia necessário. Mas eu não tinha costume de trabalhar e de estudar. Eu não tinha feito isso, né? Como é que eu poderia ter costume? Meu corpo sentiu o cansaço e depois o meu cérebro passou a também a sentir. Eu acho que
tanta preocupação, tanta coisa para eu pensar. Então aquele meu ano na escola foi um fracasso. O meu terceiro colegial, nossa, eu acho que foi... Não, foi o meu pior ano como estudante. Eu, antes de boa aluna, agora só tirava notas baixas. Fiquei de exame em praticamente todas as matérias. Mas em física, nossa, essa matéria então judiou de mim. E em física eu me compliquei inteira. Não passei no exame, mas havia uma última possibilidade que recebia o nome de segunda época. Eu não sei se você que está ouvindo essa história já ouviu essa expressão. Se você já ouviu, você é do meu tempo. Se você já ouviu essa expressão, você é da minha época. Chamava-se segunda época. O que era isso? Era o chamado exame final. Ou se tira a nota na segunda época, ou não tem conversa, o ano está perdido. E eu não podia de jeito nenhum perder aquele ano. Afinal, a escola era paga. Eu já estava com as mensalidades atrasadas e nem poderia fazer mais a minha matrícula lá. Era acabar aquele ano ali e fim. Eu não tinha alternativa. Eu tinha que passar de ano de qualquer jeito. E para isso, sabe quanto que eu tinha que tirar no exame de segunda época? 8 em física. 8! Eu só tirei aquele ano inteiro 1 de prova, 1,5. A melhor nota que eu tinha tirado em física havia sido 4. Como é que eu ia tirar 8 no exame final de segunda época? Era muito complicado. A considerar que no outro exame, porque eu fiz o exame para ficar de segunda época, eu tinha repetido 1,5. Então, para muita gente, era impossível eu passar. Para ser sincero, até mesmo para mim. Até mesmo para mim, eu não confiava que eu pudesse passar. O que eu faço? Eu tenho que passar. O que eu faço? Eu preciso terminar esse colegial. Eu tenho que ir para a faculdade. A minha família precisa de mim. Gervásio, que era o nosso sustentáculo, o esteio da minha família, a coluna principal da minha família, Gervásio Dubois, morreu. Eu não posso perder esse ano. Então, nessa hora, a gente tem que arriscar tudo. Eu fui para o exame de segunda época. Eu tremia inteira. Eu não estava bem. Era um professor diferente que distribuiu as provas. Eu nunca... Porque é assim, né? Às vezes o professor que vai te dar o exame, ele não tem nada a ver com você. Porque ele só fica tomando conta da sala ali. Foi exatamente o que aconteceu. Era um professor diferente que distribuiu as provas. Eu nunca o tinha visto no colégio. Ele devia ter, esse professor, mais ou menos uns 50 anos de idade. Idade do Gervásio, o meu pai que havia falecido. Até eu me lembrei do Gervásio. Ele usava óculos, mas ele tinha, assim, trejeitos delicados. Ele me parecia ser homossexual, sabe? Ele tinha... Vocês estão me entendendo? Os trejeitos dele eram afeminados. Ele era um homem mais delicado. Não restou muita dúvida quando ele falou: dica, deixa o mais difícil para depois. Primeiro, vocês resolvam as questões fáceis. Em cima da carteira, deixem apenas lápis, borracha e caneta. O resto, guardado. Silêncio é fundamental. Boa sorte. Quando eu abri a prova, nossa, eu não consegui me lembrar das fórmulas. Oh, meu Deus, nada está entrando na minha cabeça. Como é que é a fórmula para resolver isso aqui? E eu não me lembrava das fórmulas. Essa disciplina é tão complexa. A tal da física é tão complexa. Diante desse quadro assustador,
Estava claro, estava evidente, eu não ia conseguir. Diante daquilo tudo, eu ia repetir de ano. Diante daquela prova difícil e das fórmulas que eu não me lembrava de jeito nenhum, não vai ter jeito, eu vou repetir de ano. Era a única coisa que passava pela minha mente. Aí eu resolvi, vou ter que arriscar. Eu nunca fiz isso na minha vida, mas vou fazer. Eu vou pegar a cola. Eu trouxe uma cola. A cola das fórmulas, porque se eu tivesse as fórmulas, pronto, eu conseguiria resolver. E eu dei um jeito bem particular. Eu enfiei a minha mão debaixo da carteira, peguei a folha que eu preparei em casa com todas as fórmulas escritas em letras e números bem miudinhos mesmo. Só a minha vista de águia e de menino, porque eu tinha 19 anos, é que consegui enxergar aquilo, mas ninguém, tudo miudinho. Eu coloquei aqueles números pequenininhos, as letrinhas pequenininhas, coloquei aquele papel em cima do papel da prova. E eu comecei a fazer consultas. E aí eu ia consultando as fórmulas, resolvendo os problemas. O meu horizonte foi se abrindo, lógico, né? Qual é o horizonte que não se abre? As fórmulas ali em cima, eu copiando. Ou seja, com as fórmulas diante dos meus olhos, eu ia resolvendo as questões, até com uma certa facilidade. E lá pelas tantas, faltando apenas 2 questões, o professor diferentão, o professor aparece à minha frente e descobre que eu estava colando. Olha, não desejo isso a ninguém. O que eu senti, não desejo a ninguém. Foi terrível. Eu queria chorar, eu queria morrer. Pensei, ele vai fazer um escândalo agora comigo, serei humilhada na frente desses colegas todos. Esperei o grito. Não veio o grito. O grito não veio. Achei então que ele fosse tomar minha prova, mas ele também não tomou a minha prova. Sem que ninguém da sala percebesse, ele pegou a minha cola e colocou a minha cola no bolso do seu jaleco de professor. Levou consigo a fila. A fila é a cola, mas só a cola. E eu continuei resolvendo as questões. Agora, evidentemente, com mais dificuldade, porque eu não tinha mais a cola, a fila. Me esforcei ao máximo para conseguir concluir a prova. Obviamente, sem a certeza de que todas as questões estavam corretas. E após algum tempo, levantei-me da banca e, procurando demonstrar tranquilidade, cheguei até o professor e entreguei para ele a prova. Eu já ia saindo rapidamente, mas ele fez questão de me acompanhar até a porta. E quando eu ganhei o corredor, já lá fora no corredor, sem que os outros alunos vissem, ouvissem, ele me devolveu a cola. Ele pegou a cola do bolso do jaleco e me devolveu de volta. Não falou nada. E nem eu também tive qualquer palavra. Ainda que eu tentasse falar, eu tenho certeza que a voz não iria me sair. Só lá fora da escola eu fui conseguir ler o que o professor havia escrito no rodapé da minha cola. Ele escreveu. Eu não tinha visto, mas ele escreveu no rodapé da minha cola. Escreveu o seguinte: você é uma vencedora, mas a honestidade é fundamental. Caramba, olha o que ele escreveu. Você é uma vencedora, mas a honestidade é fundamental. Nossa, quando eu li isso, por
todas as pressões que eu havia sofrido nas últimas horas. Eu chorei. Mas eu chorei mesmo. Eu chorei muito. Ao chegar em casa, eu mentiria para minha mãe dizendo que tudo correu bem. Mas lembrei do que o professor escreveu: honestidade é fundamental. Então, eu chamei a minha mãe para uma conversa e falei toda a verdade para ela. Pensei comigo, já que ele falou que a honestidade é fundamental, eu me abri com a minha mãe. Choramos juntas e descobri que foi muito melhor agir assim, porque eu tive com quem desabafar. Você vê, o que é a verdade? Ela machuca, ela dói, mas ela te dá a oportunidade de você se sentir melhor após contá-la. A verdade é tudo. Eu me abri com a minha mãe, desabafei com ela. Mãe, eu tenho certeza que o professor vai me dar um 0. Eu estarei reprovada. Ainda mais por cima, mãe, ele é gay. E a senhora sabe que essa gente é revoltada. Mãe, não é preconceito, mas todo gay, ele é excêntrico. Excêntrico é aquele que se desvia do centro, bizarro, estapafúrdio, etc. Não faz nada como nós esperamos que ele faça, sabe, mãe? Ele vai me dar 0, mãe. Vai me dar 0. Ainda mais se eu fosse um rapaz, quem sabe? Se eu fosse um homem, quem sabe ele mudasse de ideia. Mas eu sendo mulher, filha, cuidado com teu preconceito, filha. Esse professor, antes dele ser gay, antes dele ser homossexual, ele é gente. Ele é humano. Você não está levando isso em conta, filha. O importante é valorizar o ser humano. No dia 18 de dezembro daquele ano, essa data eu nunca vou esquecer. 18 de dezembro, eu nunca irei esquecer. Eu fui buscar o resultado do exame. A prova, por norma do colégio, eu não poderia levar. Apenas eu podia olhar a correção e a nota. A prova eu não levava comigo, mas eu podia vê-la, olhar a correção e a nota. Olhei a minha prova e quando eu vi acima escrito em vermelho 8, eu tirei 8 questões certas. Eu precisava de 8. Eu precisava de 8. Passei. Eu passei de ano. A assistente da diretoria me dava os parabéns. Eu tinha tirado a melhor nota de física do exame final. Também, né? Tirei do meu jeito. Ela me dava os parabéns. Ainda eu meio desconfiada, porque eu ainda tinha medo de algum tipo de punição. Mas eu ainda meio desconfiada agradeci. Mas eu não cabia em mim de felicidade. Mas ao mesmo tempo, eu sentia-me um pouco envergonhada. Não pela maneira de como eu tirei 8 na prova, mas pelo que eu havia pensado do professor. Eu já ia saindo. Mas aí eu voltei e perguntei, o professor que distribuiu a prova, ele era um professor diferente. Eu não o conhecia. A assistente de direção não sabia. Aí eu, para dar uma dica para ela, eu tive que falar. Ele é um professor assim, ele usa óculos, ela ainda sem saber quem. Aí eu falei o que eu tinha que falar. Ele é meio delicado, tá me entendendo? Pronto, bastou. Professor Rui. É o professor de artes. Professor Rui. Professor Rui de artes. Não esqueci a data e nem o nome daquele professor que nunca havia me dado uma aula sequer. Mas ele me ensinou mais do que todos os meus professores juntos.
quando ele escreveu na minha cola: você é vencedora. Mas lembre-se, a honestidade, ela é fundamental. Eu enfiei essas palavras no meu âmago, no âmago do meu ser. Tanto que, na sequência, mesmo trabalhando, eu passei no vestibular da faculdade de... Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Eu consegui ser aprovada na faculdade de medicina. Veterinária. Medicina veterinária. Toquei a faculdade trabalhando. E 5 anos depois, eu me formei médica veterinária. E comecei a trabalhar na minha área. Os anos correram, passaram. Eu agora que tinha 49 anos. Agora eu tinha a idade com que o Gervásio, o meu pai, Gervásio Dubois, morreu. Ele morreu aos 49. Eu tinha agora a idade com a qual ele morreu. Eu estava casada, mãe de 2 meninos, trabalhando como veterinária. Aliás, nesse dia eu estava no meu consultório, quando lá de dentro eu ouvi a voz daquele senhor. Era uma voz de um homem, mas com um jeito de falar afetado. Eu escutei quando ele falou com a secretária na recepção. Sabe o que é? Eu abrigo na minha chácara 21 cães, e todos são cães abandonados. E eu tinha um veterinário que me ajudava, mas esse veterinário ele se mudou com a família. Será que a senhora veterinária aqui não poderia me dar uma mão? Eu vim aqui porque eu não sei, eu acho que eu conheço essa veterinária. É Eloá? Ela tem um sobrenome francês, Eloá Dubois. Não é possível que haja 2. Acho que essa doutora Eloá Dubois, né? Eloá Dubois. Eu acho que ela foi minha aluna. Ela está? Meu Deus! Quando eu ouvi a voz daquele homem afetada, da forma como ele falou, dizendo o meu nome completo, Eloá Dubois, e dizendo que não poderia haver 2, a ficha caiu. Era o professor. Era o professor Rui. Só podia ser o professor Rui, aquele. Saí correndo do meu consultório para a recepção e encontrei aquele senhor de cabelos brancos, de óculos, e ele, ao me ver, sorriu. Era ele. Era ele. Eu tremia quando lhe estendi a mão em cumprimento. Não acredito, professor Rui! Que honra! Que prazer, professor! Eloá, quer dizer, doutora Eloá Dubois. O prazer é todo meu, Eloá. Não é necessário o senhor repetir toda a história. Eu escutei da minha sala. O senhor foi meu... Não é que o senhor foi o meu professor, não é isso. O senhor foi o melhor professor da minha vida. Eloá, eu acho que você está enganada. Eu não cheguei a dar aulas assim para você. Eu acho que eu fiquei na sala que você estava fazendo uma prova, um exame. Eu não cheguei a dar aula para você. Professor, naquele dia, o senhor me deu uma aula que serviu para toda a minha vida. Foi talvez o maior ensinamento que um professor pudesse me passar. O senhor me passou. O senhor escreveu naquela cola: você é uma vencedora, mas a honestidade é fundamental. Daquele dia para frente, professor, eu enfiei na minha cabeça que primeiro ser honesta e o restante me seria acrescentado. O senhor
foi o meu maior professor. Ai, Eloá, tô até emocionado. Mas eu vim aqui te pedir um favor. Vocês já vão saber do favor que ele me pediu, mas a minha história com o professor Rui havia começado há mais de 20 anos, num exame de física de segunda época, que nem era a matéria dele, mas Deus marcou aquele encontro. Ele mudou a minha vida com suas palavras escritas no rodapé da minha cola. Você é uma vencedora, mas lembre-se que a honestidade é fundamental. Quando do nosso reencontro, o professor Rui contava 73 anos. Convivemos nos ajudando mutuamente, porque ele foi me pedir que eu fosse a veterinária dos cachorros que ele recolhia pelas ruas, abandonados, e ele levava para a chácara onde ele vivia. Faltava-lhe o trabalho de um veterinário, no caso eu, uma veterinária. O ajudei durante 8 anos, quer dizer, nos ajudamos, porque a gente nunca ajuda uma pessoa sozinha. Essa ajuda, quando a gente se oferece, ela vem como retorno, ela é mútua, portanto. Depois, foram 8 anos, ele tinha 73. Depois de 8 anos, o que aconteceu? Eu comprei a chácara que pertencia ao professor Rui e continuei fazendo o que ele fazia. A mesma coisa, abrigando cachorros abandonados na chácara. Ele veio a falecer, ele já estava muito doente quando eu comprei a chácara. Ele faleceu exatamente 8 meses depois de ter me vendido a chácara, chegando aos 82 anos de idade. Mas antes dele morrer, ainda ele me curou de uma doença. Eu tinha uma revolta contra o meu pai biológico, que desde engravidar a minha mãe sumiu. Eu já contei a história no comecinho, né? Do meu pai biológico. Eu considero meu pai o Gervásio Dubois, que me deu inclusive o sobrenome. Mas eu tinha uma revolta do pai biológico, era uma doença. Ele que engravidou a minha mãe e nunca assumiu. A minha mãe, coitada, ainda levou poucas e boas da família dele e dela própria. Apenas o que esse meu pai biológico usava a seu favor é que ele era mais novo que minha mãe. Ele tinha 17 anos, ao passo em que a minha mãe tinha 19. Mas aí, esse meu pai biológico, ele iria reaparecer na minha vida. Adivinha quando? Adivinha quando meu pai biológico reapareceu na minha vida? Quando eu já era veterinária, comecei a ganhar um dinheirinho, ele me procurou, porque precisava de ajuda. Não neguei, o ajudei, mas ele sumiu de novo. Quando ele ficou em dificuldade novamente, voltou. Eu ajudei de novo. E assim era. O meu pai biológico, ele só aparecia para me ver exatamente quando o dinheiro dele acabava e ele precisava de ajuda. Ele nunca quis ser pai, nunca. Mas agora que precisava, vez em quando, ele aparecia. Estou revoltada, professor Rui. Não. Para mim chega, professor Rui, eu não vou mais ajudá-lo, não vou. Ele não passa de um aproveitador, professor. Ele só me procura quando ele está precisando de alguma coisa. Ele nunca quis ser meu pai, nunca. Mas acaba o dinheiro, ele volta a me procurar. Para mim, chega, professor. Eloá, vem cá. Eloá Dubois. Somos do reino animal. Não vai esquecer disso. Pertencemos ao reino animal. Seu pai também. Nós não somos diferentes, Eloá, dos cachorros. Aqui na chácara tem uns 20 cachorros. Todos precisam de cuidado. Precisam de ração. Precisam de remedinhos. Alguns agradecem abanando o rabinho. Outros com lambidas, com brincadeiras variadas.
Mas você já viu o rajado? O rajado? Ah, o rajado. O cachorro que vem aqui no portão da chácara. Ele come, bebe e se manda. Ele vai embora, professor. Ele some por aí. Ah, esse mesmo, o rajado. Me responda. Você tem coragem de deixar o rajado sem comida e sem água quando ele late ali no portão? Não. Não, professor Rui, eu não tenho. Não tenho coragem mesmo. Então, Eloá Dubois, é simples. Seu pai é o rajado. Meu pai? É. O teu pai é o rajado. Ele vem no portão buscar comida e se não entra, há uma razão. Uma razão que pode ser consciente ou inconsciente. O rajado, ele pode ter sarna e o seu intestino o avisa que ele pode contaminar todos os outros da matilha. Por isso, o rajado come no portão e se manda. Ele tem medo, o rajado. Isso inconscientemente, mas ele tem medo de contaminar os demais com a sarna, entendeu? Seu pai, ele pode ter a sarna dos homens, a sarna dos humanos. E por uma razão que desconhecemos, o anjo da guarda de todos não permite que o seu pai fique, porque ele poderia contaminar todos com a sarna dele. Enquanto o seu pai não se purificar, deixe que o seu pai coma no portão e se mande. Você entende, Eloá Dubois? Ele pode ainda não saber a hora, mas Deus sabe. Puxa, professor Rui, eu achei que o senhor já tivesse me ensinado tudo. O senhor é muito sábio. Realmente. O professor Rui era mesmo especial. Muito especial. Que pena. Ele não era eterno. Ninguém o é. Ah, em tempo. A minha mãe vive bem até hoje, aos 77 anos. E meus irmãos também são pessoas muito bem-sucedidas. Eloá Dubois. Uma vencedora, como um dia escreveu o professor Rui, mas que hoje sabe que a honestidade é fundamental. Como eu gostaria que o rodapé da minha cola chegasse até o coração de quem está ouvindo. Quem sabe, dessa forma você possa também transformar a sua vida. Quero ler cada comentário, aqui junto com a minha mãe, e diante desse quadro do professor Rui, o homem que mudou a minha vida. E eu tinha preconceito, que tolice a minha. Por favor, um pedido a mais. Se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. Será muito importante para que ele continue recebendo as histórias, as cartas lindas. Por favor, mande o seu comentário e a sua inscrição.